Antes de mais nada, quero agradecer o convite que me foi feito para pensar sobre esse tema junto com o Maurício. Na realidade, a gente começou o debate mais na questão do que seria o tema do protecionismo pós-crise. Depois a discussão foi afinando para a questão da política industrial e até chegar ao formato atual, tá? Então, a motivação eu vou tentar sintetizar, nem sei se vou usar os 30 minutos, né, que o segundo painel, além de ter muito mais debatedores, né, foca especificamente nas questões. Bom, então, a motivação parte um pouco da ideia, quer dizer, que o tema da política industrial já está em discussão no Brasil desde que foi desmontada, de certa forma, a nossa antiga política de substituição de importação, né, e que a partir de 2003, principalmente com o lançamento, né, do PIX, começou novamente a ser debatido mais, e você tem uma linha condutora desse tema, que já é até anterior, né, debate no final dos anos 90, que é a questão do tema da inovação industrial como central para a competitividade da indústria brasileira, tá? E a partir de 2008 ganhou força o tema do adensamento, né? No meio disso você teve o problema de câmbio, doença holandesa, né, que junta-se a esse quadro, a gente vai explicar por quê. E depois da crise de 2008 começou um debate se a política industrial estaria agora passando a privilegiar instrumentos protecionistas. Então alguns levantavam, não, o problema não é o desenho exatamente da política industrial, é que alguns entendem que essa é uma resposta à questão da crise. E davam como exemplo a questão do Brasil Plano Maior e privilegiavam o tema inovação, adensamento e conteúdo local, que seriam ou não compatíveis. Então isso foi um pouco a motivação. A apresentação de geral do trabalho como um todo, que eu vou falar aqui a questão do protecionismo, uma coisa muito geral, a crise de 2008, o Brasil no contexto global, e depois o Maurício vai entrar especificamente com o tema da política industrial através dos dois estudos de caso que a gente vai explicar também por que eles foram escolhidos. Então, só para a gente relembrar um pouco, né, para poder fazer a minha linha de motivação, né, a gente tem... pode explicar o protecionismo, primeiro, como uma questão de uma proteção temporária, como resposta à questão macroeconômicas, né, queda de emprego, queda de renda, né, então que você teria um protecionismo generalizado em momentos de crise, né? A experiência histórica mostrou que 30, né, quando você tem uma crise e responde com um protecionismo de caráter generalizado, você acaba sendo um jogo não cooperativo e o resultado final piora a crise. Então você teve a questão das regras multilaterais, já lá pensadas no GATT, como formas de você ter algum tipo de cooperação que impedisse, nesses momentos de crise, por exemplo, né, que a adoção de medidas generalizadas de proteção piorassem a crise. Esse, inclusive, é um dos grandes argumentos para alguns, para a crise de 2008 não ter repetido exatamente o que aconteceu em 30. Bom, a segunda causa do protecionismo é a proteção como parte integrante das políticas industriais de desenvolvimento agrícola e industrial, né? Aí são escolhas de diretriz, o nosso modelo de substituição de importação, ou proteção também por questão de fatores domésticos, enfim. Mas a ideia é que a proteção é uma proteção mais de caráter setorial. Essas duas questões não são excludentes, não é? Você pode... o caso do próprio modelo de substituição de importação, ele pode ser explicado dentro de uma questão de restrições cambiais ao crescimento econômico, né? Então seria uma escolha de desenvolvimento preocupado com algumas questões macros, né? E a terceira, que está um pouco ligada, Maurício, isso vai explorar um pouco mais, que tem mais ligado à questão da política industrial, é a proteção como questão de falha de mercados, etc. O que eu quero aqui chamar a atenção é que a racionalidade sempre da proteção ela vai envolver questões políticas e de estratégias de políticas econômicas, tá? Bom, na cronologia do protecionismo, para a gente chegar no momento atual, a gente tem, né, a ideia do protecionismo generalizado da década de 30, o novo protecionismo da década de 80, que eu acho que aí tem uma certa semelhança, não é exatamente a mesma coisa, mas guarda uma semelhança com algum debate que a gente vai fazer aqui. Né? Na década de 80, você tinha desequilíbrios macroeconômicos, né? E você estava num mundo em transformação, onde você estava com uma série de mudanças no padrão de vantagens comparativas no comércio internacional. E alguns entendem um novo protecionismo, né? Mais força teve, né? Nos Estados Unidos, na Europa, através
né, dos mecanismos de acordos voluntários, restrição à exportação, com uma certa resistência às mudanças das vantagens comparativas no comércio mundial, que naquela época eram os grandes atores dessa mudança, era o Japão e a entrada dos novos países industrializados, né? Na época do novo protecionismo, havia muito debate, esse novo protecionismo veio para ficar, ele é temporário, ele é só essa resposta temporária ou é alguma coisa que sinalizaria efetivamente uma mudança das políticas comerciais, principalmente no caso dos Estados Unidos, né? De certa forma, a gente viu que ele acabou sendo temporário e nisso ajudou muito a disciplina imposta pela rodada uruguaia, né? Então, esse é o paralelo que eu quero fazer com o mundo atual, onde a gente tem algumas mudanças. Bom, depois você tem a rodada uruguaia, os benefícios. Então a gente chega aqui rapidinho à crise de 2008, tá certo? Então, primeira questão. Qual foi a resposta, num primeiro momento, à crise de 2008? Havia uma enorme preocupação dos países aumentarem ou não, implementarem mais medidas protecionistas ou não. Eu não vou aqui entrar em grandes detalhes, a gente se pautou aqui para responder a isso, né? Não entrei muito em detalhe, nos relatórios que foram feitos, né, pela OMC, pela OCDE e pela UNCTAD sobre o G20, né? A preocupação se o G20, vamos analisar as medidas desses países, né? A gente tem uma enorme discussão em economia como avaliar protecionismo. Só a listagem de medidas protecionistas não significa que você está aumentando o grau de restrição às importações, né? Eu posso ter uma medida, uma barreira técnica, uma barreira fitossanitária perfeitamente justificada, e isso não distorce exatamente o fluxo do comércio internacional. Posso ter um direito antidumping que não chega a afetar e distorcer fluxo do comércio internacional, tá? O que o relatório faz é listar medida efetivamente, tá? E o que a gente observa ao longo desses relatórios é que, num primeiro momento, as medidas de resposta foram, como seria esperado, de caráter setorial. Quer dizer, essa ideia de uma generalização de medidas protecionistas é porque a disciplina do OMC, a OMC não morreu, mas o bem ainda está aí, tá? Então, você elege medidas de proteção e alívio temporário, e a novidade, né, todo mundo sabe essa discussão, foi um pouco medidas mais de caráter financeiro, quer dizer, financiamentos especiais a setores, né, como foi muito o caso dos Estados Unidos, muito mais do que medidas de proteções setoriais, né? Só que se você olha os relatórios ao longo do tempo, essa questão começa a mudar um pouco a partir de 2010, 2011, onde começa a ver, além da questão dos temas sensíveis, tá, começa a ter uma relação entre a motivação de protecionismo para o aprofundamento, tá, para alguns dos desalinhamentos cambiais e, na minha interpretação, onde você destaca os três últimos relatórios, você tem um pouco a ideia, que eles destacam aumento de tarifas, uma preocupação mais com essas políticas setoriais, aí sim sinalizando mais caráter de política industrial. E aí que eu venho, né, aí só para, enfim, repetindo aqui o que está no relatório, né, a recente onda de restrições ao comércio não parecem mais voltados a combater efeitos temporários da crise global, mas estão, ao contrário, tentando estimular recuperação através de políticas industriais nacionais, que é uma questão de longo prazo. Em adição às restrições de comércio, muito delas visam conceder concessões de impostos, enfim, concessões tributárias, uso de subsídios governamentais, assim como preferências de compras governamentais e de conteúdo local, né? Aí a gente começa a entrar, vai caminhando para o nosso tema mais específico. Então, isso seria um dos pontos, tá? Que eu vou voltar. Por que isso é importante? Na minha opinião, se eu fiz o paralelo com a década de 80, se na década de 80, de alguma forma, né, tem uma enorme literatura sobre isso, né, você tem a ideia de que algumas políticas protecionistas daquela época eram formas de resistência à mudança do quadro internacional, né, em termos das vantagens comparativas. Aqui a gente vai tentar lançar a ideia, uma hipótese, que talvez algumas dessas medidas, das quais o G20, aqui, o relatório do G20 está se referindo, e ao qual a gente vai entrar com detalhe aqui, no caso brasileiro, dos desenhos das nossas políticas industriais, talvez também sejam formas
não quero aqui afirmar de resistência à mudança das vantagens comparativas no comércio internacional, como é que eu respondo a isso, mas talvez reflitam interpretações de como a política do governo, como o governo entende que o Brasil deve se inserir nesse quadro de mudanças internacionais agora. Nesse período de transição, qual é que deve ser a minha política, tá? Bom, para terminar, só aqui a questão do protecionismo, para mostrar aqui, quer dizer, como é que eu mensuro, porque existe essa discussão, o Brasil está mais protecionista, menos protecionista. Os dados aqui, é o dado geral só para o grupo do G20, né, ele mostra que, obviamente, houve um aumento, né, que é o indicador só de frequência, é o número de medidas de frequência, houve um aumento, mas muito voltados para a questão da defesa comercial, que aí quem trabalha, inclusive, com defesa comercial, temos aqui várias, vamos dizer, defesa comercial é basicamente os direitos, né, antidumping, não são exatamente, eu posso classificar como medida de proteção, são medidas legais que, em determinados momentos, são perfeitamente aceitas, né? Transfronteiriça, que seria mais tarifas, tem assim um aumento, mas também não é nada tão espetacular assim, tá? Em termos de cobertura, quer dizer, qual é o valor das importações que foram, na realidade, afetadas por todas essas medidas de proteção, a cobertura do índice é muito pequena, não chega a 1,5%. Né? Então, a ideia de que o mundo está virando mais protecionista, isso aqui é só um quadro impressionista, ela exige estudos muito mais detalhados que uma mera listagem de medidas protecionistas, que é que fazem muitos bancos de dados. Tá? Então, você tem alguns estudos, eu peguei só alguns, tá? Esse do Koenig e o Unicita, que diz, houve aumento de tarifa, houve direitos antidumping, mas é menos de 2% da crise no comércio mundial pode ser atribuída a esses, tá? Outros que eu acho que levanta o ponto novamente, mais associado ao que a gente vai discutir, é que diz que se eu olhar na realidade, a gente olha realmente, quando você olha todas as medidas que eles listam nesses relatórios da OMC, que faz o relatório das barreiras comerciais, ela lista todas as medidas. Então tem medidas de caráter que a gente diria protecionistas e medidas de caráter liberalizante, que são o quê? Reduções tarifárias, determinados tipos de políticas de promoção, a importação, a exportação, que podem ser listadas como medidas liberalizantes. Então existe essa hipótese, esse é um artigo do DAT e outros, que na realidade a crise, ela própria, ela englobou várias medidas de liberalização comercial. Por quê? Aí está associado ao tema das cadeias produtivas, né? Como você está num mundo em que você já tem muitos países melhor inseridos, ou determinados setores, melhor falando, bem inseridos dentro dessas cadeias produtivas, sejam de caráter regional, sejam de caráter global, a resposta, às vezes, à crise não foi aumentar a proteção, foi aumentar o grau de liberalização para a consolidação mais dessas próprias cadeias, tá? Só que, nesses próprios relatórios que eu falei, a partir de 2011, eles consideram que essas medidas, nesse sentido, teriam, não estou dizendo diminuído, mas elas não teriam, sim, continuado. Aí a hipótese que é sempre feita, olha, o desalinhamento cambial foi mais forte e os países também, a crise na realidade, eu acho que é um argumento que eles não fazem, mas no fundo um pouco isso, a crise está demorando mais do que a gente esperava, quer dizer, foi muito bom ser mais disciplinado, a crise é temporária, todo mundo aqui se comporta direitinho, né? A crise está demorando, né? A gente claramente sabe que essa não é uma crise que vai passar rapidinho, né? A questão das transformações na configuração mundial tão mais claras, ainda está com muita incerteza, essa crise não vai acabar logo, e o nosso grande disciplinador, não morreu, estou brincando, a OMC, mas a própria dificuldade que você tem de acabar a rodada de Doha mostra que o compromisso com a disciplina multilateral encontra certas dificuldades. Então, a defesa da questão do grau de autonomia das políticas nacionais ganha força no debate. Tá? Associando isso ao debate no Brasil, o Brasil, como a gente sabe, passou por um grande processo de liberalização no início dos anos 90, né, cujos efeitos, aqui só rapidinho, não foram considerados, para alguns, se você olha em termos de taxa de crescimento, dos melhores. Isso aqui, desculpe, não tá muito, só para lembrar que houve também nessa época um grande aumento do coeficiente de importação, da mesma forma que eu fiz com o mundo. Eu quero associar o debate um pouco do final dos anos 90 com o debate atual, né? Aqui o coeficiente de importação aumentou entre 90 de 3%
para 99, 12%, isso é um trabalho que a gente fez mais antigo, e no final dos anos 90 havia alguma similaridade com algumas questões que se discutem agora, outras são diferentes. Aqui esse gráfico do índice de taxa de câmbio efetiva real está indo até 2012, então o períodozinho aqui da valorização está meio perdido, mas houve, obviamente todo mundo lembra, uma valorização forte da taxa de câmbio brasileira entre 95 até início de 99, quando você vai mudar, né? Obviamente depois tem a desvalorização, volta novamente a valorização. O coeficiente de importação também aumentou, como a gente mostrou, depois volta a aumentar agora, mas nesses são períodos caracterizados por essas duas coisas, valorização e o coeficiente de importação. O que é um pouquinho diferente é a questão da participação do Brasil nas exportações mundiais, que nesse período, entre 95 e 99, caiu e recentemente a gente aumentou, embora a gente saiba que esse aumento está muito mais ligado à questão dos produtos agrícolas do que de produtos industriais, tá? Quando se acaba 90, e a gente tem vários trabalhos, acho que até o Renato Bauman também, se não me engano, tem trabalho sobre isso, muita gente estava discutindo, final de 90, início de 2000, 2001, né, quando a liberalização não foi suficiente, quer dizer, a ideia é que a liberalização em si é um instrumento de crescimento econômico, é claro que não é. A liberalização é um instrumento, ela não garante o crescimento, né? Então começou esse debate não só no Brasil como em outros lugares. Percepção também que a mera desvalorização cambial não era suficiente para garantir competitividade, então você começa um debate no Brasil sobre a questão dos rumos da política industrial, né? Então tinha um debate meio política horizontal, vamos fazer política seletiva, a ideia é que política seletiva já morreu, não faz sentido ter mais política seletiva, e havia essa, vamos dizer, esse tipo de discussão naquele momento, né? Havia um consenso muito claro sobre o atraso, sobre a importância da inovação tecnológica, que isso todo mundo também, eu acho que tinha uma clareza, que a política de substituição de importação não havia sido muito favorável ao tema da inovação tecnológica, fora o trauma que havia tido da política de reserva de mercado de informática da década de 80, né? Bom, dentro e fora isso também havia uma discussão sobre mudança de ambiente institucional. Dentro desse quadro, você lança o programa, né, o PITIS, que é o Programa Industrial de Tecnologia e Comércio Exterior, onde ele traz um pouco essa questão realmente da importância da inovação tecnológica, ele era mais geral, né? O PDP, em 2008, ele já é mais específico, já traz o tema do adensamento das cadeias produtivas. Eles têm todos esses dois problemas institucionais, como o implemento, né? Não vou entrar aqui no detalhe disso, mas a questão lá da inovação está perfeita, tá? Bom, a crise de 2008, essa hipótese da gente, ela acentua, então, temas que já estavam no debate. Os temas não são novos, tá? Quer dizer, o que são os temas? A pequena participação do Brasil no comércio mundial, só que ele é acentuado pela questão de uma mudança da nossa pauta de exportação, né? O Brasil passa a ter uma participação dos produtos básicos mais fortes, né? Como eu falei, a participação do Brasil no comércio mundial aumenta para a parte de produtos agrícolas, né? 0,9 para 1,4 em 2000 e 2011, mas na manufatura a gente continua abaixo de 1%, né? Você tem aí o debate, isso sim, eu estou mostrando o que mudou em relação ao debate anterior. Agora existe uma mudança da pauta que antes não existia. 2, claramente a valorização cambial está muito associada, esse gráfico aqui que a gente faz, associa o índice de preço de commodities que a gente faz no IBRE, na Fundação, com o índice de taxa de câmbio efetiva real. A gente olha assim claramente, as duas coisas caminham em relação inversa, e a novidade é que agora as coisas não estão caminhando tão dessa forma, mas o nosso ponto é esse que interessa, tá? Então, dado esse quadro, a resposta do Brasil à crise, né? No primeiro momento foi mais a questão voltada para os fluxos de capitais, financiamento, preocupação mais com a questão financeira, né? Aí você começa respostas mais de política industrial, com pacote da competitividade. Por quê? Porque o tema da valorização cambial começa a ficar muito forte dentro do debate da política econômica, né? Então o governo começa a responder mais tentando, quer dizer, não é só um problema de redução ou de controle dos fluxos, quer dizer, o tema do financiamento de exportação já tinha um pouco passado, então você começa a olhar mais esse tema da valorização cambial, lança
e em 2011 o Brasil plano maior, em 2012 você tem novas medidas, né? E aí que a gente chega, vamos chegando aqui ao conteúdo local, né? O Brasil plano maior, claramente a orientação é aquela que já era anterior: inovação, desenvolvimento tecnológico, fortalecimento crítico da economia nacional e muito forte o tema do adensamento produtivo e tecnológico das cadeias de valor, tá? E para esse tema começa a ganhar força a ideia das políticas de conteúdo local, que também já não são novas no Brasil, né? O Maurício vai mostrar, o tema de conteúdo local já está presente na questão do petróleo e gás, nunca desapareceu, mas começa a ser claramente um instrumento que começa a perpassar todos os setores que são elegidos como prioritários do Brasil plano maior, tá? Fora esses outros aqui mais gerais, ao mesmo tempo que você fala isso, você diz: eu quero aumentar a produtividade, competitividade, eu quero maior participação. Os blocos do plano, a gente vai dar exemplo, né, que é o estudo que vai feito, em dois setores que estão no bloco 1, que é o setor de saúde, os equipamentos, o setor petróleo e gás. Se a gente olha os setores do Plano Brasil Maior, que eu sei que não é a temática principal aqui desse seminário, mas é só mostrar que ele trata de tudo, né? Ele vai desde o intensivo em escala, intensivo em trabalho, agronegócio, comércio, logística e serviços. Sempre a gente tem um problema de prioridade no caso brasileiro, né? A nossa premissa para esse trabalho é que quando você começa a fazer política industrial, se você quer fazer política seletiva, política horizontal não, mas se começa a querer essas questões das políticas seletivas, cadeias produtivas, tá? A evidência empírica mostra um pouco que cada caso é um caso, né? Não necessariamente a mesma política, tá? O impacto, mesmo as políticas horizontais têm impactos diferenciados nos setores, né? Ainda mais quando você quer fazer políticas de caráter seletivo, transformar as políticas de caráter seletivas iguais para todos os setores, a questão ainda se complica um pouco mais, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a questão da nova política protecionista, quer dizer, o governo está querendo dizer o seguinte: eu quero transferência de tecnologia, sim. Eu não quero apenas assegurar produção local, eu quero assegurar tecnologia, eu quero competitividade, né? A gente não está mais no modelo de restrição externa, né? A motivação não seria uma restrição cambial, não é falta de câmbio, em princípio, que está motivando isso, né? Não é a crise que motiva esse tipo de política ou uma restrição externa mais estrutural, como era na época, enfim, das restrições cambiais, né? Então, eu estou querendo um tipo de um modelo enfim, de política industrial que me garanta esse adensamento, que garanta inovação tecnológica, mas eu quero aumentar, vamos dizer assim, o meu valor, ao mesmo tempo, valor adicionado local, tá? Aí a nossa pergunta, antes de entrar aqui, que a gente quer voltar e vou aqui, é um pouco o seguinte: que tipo de política é a propícia mais para isso, tá? Sem entrar também novamente no detalhe, a gente tem um pouco essas políticas mais de proteção, barreira, compra, conteúdo local, subsídios, P&D, tá? Que são as políticas mais tradicionais, tá? E você tem novos instrumentos da política industrial, que você volta ao debate da década de 90, são políticas de competição, normas e padrões, quer dizer, eu assegurar normas e padrões internacionais para dentro do meu setor industrial é uma forma de você estimular. Questão de parcerias, P&D, marcos regulatórios, EPE, interrogação. Quer dizer, por trás do debate de aumentar a inovação tecnológica, você não tem somente a questão de conteúdo local e dar subsídios. Você tem também outros temas, tá, que são importantes. Quer dizer, os marcos regulatórios, onde se fazem, né, o marco regulatório da saúde, o marco regulatório do petróleo e gás, podem ou não ser mais favoráveis para a entrada de investimento direto, para processos de transferência de tecnologias que tem que ser discutidos. Não é só você querer assegurar o conteúdo local. O ambiente institucional, né, onde isso se dá, seria também importante quando a gente pensa nesses casos, tá? Bom, o mundo está mais profissionista, eu quero pular aqui, que a gente já está em tempo, né, quais são as considerações para mim para o debate? Primeiro, como é que o Brasil quer se inserir nesse comércio internacional, quer dizer, as vantagens comparativas, qual é o padrão de especialização, né, as cadeias produtivas, como é que a gente entende esse tema? A cadeia produtiva vai ser fortalecida através, né, de acordos de integração, né, que é um tema que o Renato tem trabalhado. Como é que o conteúdo local, política de conteúdo local, entra quando eu penso esse tema do adensamento das cadeias produtivas? É um tema puramente nacional? É um tema regional? O Brasil quer adensar suas cadeias produtivas localmente para competir internacionalmente? Como é que isso é? Quer dizer, a hipótese aqui é que o mundo mudou,
né? Quer dizer, a China é a Fabril, de fábrica, chão de fábrica, né? Um país desenvolvido de serviços, fronteira tecnológica, o Brasil seria agrícola, mineral, petróleo, quer dizer, como é que a gente quer efetivamente se inserir? E aí, a hipótese da gente, minha e do Maurício, é que você não pode repetir exatamente as décadas passadas, tá? Antigamente, a questão da inovação tecnológica era mais lenta, tá? Parte grande das cadeias produtivas podiam ser muito mais abastecidas por fornecedores locais com custos administráveis, quer dizer, lógico que aumentava o custo, mas não era algo que te tirava totalmente do cenário de competitividade, né? Agora é preciso, não estou dizendo que seja generalizado para todos, tá? Mas agora é preciso um pouco pensar que, primeiro, que em certos setores a inovação tecnológica ela se dá de uma forma muito mais rápida, né? Quanto mais você quer colocar barreiras, tá, a esse tema de querer fazer tudo internamente, em termos de inovação tecnológica, talvez você fique mais longe da fronteira e, pior do que isso, o custo que isso leva agora é cada vez mais alto, que tira, na realidade, a tua competitividade. Então, qual é o teu objetivo? É simplesmente ter uma indústria local, tudo bem, perfeito. A gente vai, se fechar o resto do mundo, tem indústria local, acabou. Não tem nada contra, né? Aqui não é juízo de valor, aqui é diretriz, por isso que a gente fala, uma visão de economia política. Quer dizer, o que a sociedade quer? Se é isso, perfeito. A gente arca com os custos, né? São escolhas que são feitas. Mas se a tua escolha é, não, olha, primeiro eu quero ter uma presença no cenário internacional. Eu sou o Brasil, né, um país que está crescendo, um país emergente, eu quero ter voz no FMI, eu quero ter voz no MC, eu quero ter voz na ONU. Bom, se eu quero ter voz, eu não posso me fechar, eu tenho que estar no mundo, né? Para eu estar nesse mundo, se olha a questão da política industrial, como é que eu quero, o que eu quero fazer com isso? Quer dizer, esse tema a gente elegeu das cadeias produtivas, qual é o meu foco? O meu foco é, eu quero o adensamento das cadeias, tudo bem. Não, mas para isso, de repente, até para adensar a minha própria cadeia, eu tenho que reduzir algo que no Brasil estranhamente é mais alto, que são, em alguns casos, né, os tarifas de insumos industriais. Nessa bota tarifa lá em cima é um pouco difícil, né? Eu tenho que melhorar a logística, enfim, eu tenho várias outras coisas que podem ajudar um pouco nesse meu adensamento, tá? Então o foco é esse enfim, que o Maurício vai explorar um pouco esse debate, que ninguém está dizendo que é a favor ou contra a proteção. A gente está querendo dizer, existe um objetivo, adensar cadeias produtivas, existe um objetivo, né? Inovação tecnológica, adaptação tecnológica. Dentro desses objetivos, como é que eu manuseio os instrumentos de política industrial para alcançar este objetivo, né? Eu acho que falta no Brasil, né? O embaixador Castro Neves já comentou um pouco, é isso, quer dizer, qual é a nossa estratégia, qual é a nossa política. Se a gente lembra só a China, que para terminar, a China, né, tem uma abertura muito maior, nesse caso, né, em termos de abertura de trânsito de mercadorias, da maneira como ela entende, como ela quer se inserir. Quer dizer, eu acho que no Brasil a gente está retomando um debate, por isso que alguns acham que a política industrial agora parece igual à política da década anterior. Eu acho que não é exatamente a mesma coisa, porque o mundo mudou, a política tem outros contornos diferentes, mas essas questões têm que ficar mais claras. Então, para onde que a gente vai aprofundar esse nosso modelo de inserção que está em discussão? Finalmente, porque dos setores escolhidos, eu acho que os dois setores são extremamente ricos em exemplos, porque você tem o setor de petróleo, que o Brasil tem todas as vantagens, em princípio, comparativas, né, e é o setor que será nosso carro-chefe. E o setor de saúde, onde você tem dois objetivos muito claros, que é fundamental no caso brasileiro, que é melhorar o atendimento à saúde pública das pessoas, e ao mesmo tempo é um setor que está mais, vamos dizer assim, na fronteira tecnológica, mais distante para a gente, muito mais do que o setor de petróleo. E aí o estudo do conteúdo local em dois setores fundamentais, mas com aspectos diferentes, eu acho que clarifica um pouco essa questão de especificidade de instrumentos, etc., que a gente quer discutir. Bom, basicamente é isso que a gente queria fazer como introdução, então, a questão por que a gente saiu lá da proteção foi para a política industrial e no conteúdo local. Obrigada.